A gente vai entrar no terceiro bloco agora, que a gente vai falar sobre o caso Ítalo Santos. Porque já discutimos aqui sobre essa questão de aumentar, de pegar as imagens e para vender e para ter algum tipo de benefício. E sobre o caso do Ítalo, a gente tem os crimes que foram imputados a ele, por isso ele foi preso no dia 15 de agosto em Carapicuíba, aqui em São Paulo. Foram mandados da vara de lá da Paraíba. A investigação tem tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, a audiência de custódia aconteceu aqui em São Paulo. A prisão foi mantida, eles acabaram de ser colocados numa penitenciária aqui da capital paulista. E aí, eu queria começar essa com o doutor. Existem vários crimes aqui que são, assim, num primeiro momento, você fala, mas ele explorava mesmo? Como foi que a promotoria, no caso o Ministério Público da Paraíba, conseguiu chegar a esses crimes? Que tipo de investigação é feita para perceber realmente que esse influenciador fazia algo que é um crime, que não é uma arte? Porque nós entrevistamos o advogado de Ítalo essa semana aqui, no nosso jornal, e ele disse que o que Ítalo fazia era arte. Isso me revoltou de uma forma muito forte, doutor, porque não dá para você ver uma criança sexualizada com trajes que não são apropriados, dançando ali com bebidas alcoólicas e o tempo inteiro, e dizer que aquilo é arte. Então, em que medida o Ministério Público consegue essas informações, reúne para pedir a prisão de um cidadão como esse, assim? Bom, primeiro, só um parênteses, infelizmente eu não posso fazer nenhum tipo de comentário sobre esse caso que está em investigação e está em julgamento pela justiça, até por uma questão ética, mas num caso, né, em que eventualmente nós tenhamos aí uma veiculação de imagens de cunho sexual ou pornográfico. São monetizadas, inclusive. Que são monetizadas. Nesse caso, como é que acontece? Normalmente é feita uma denúncia, pode ser feito via Disque 100 ou diretamente ao Ministério Público ou a qualquer órgão da rede protetiva, incluindo aí o Conselho Tutelar, e a partir daí se começa uma investigação para apurar. Aquela imagem que tá sendo veiculada, tem realmente crianças, tem realmente adolescentes? E identificado que tem crianças e adolescentes, vai se buscar saber quem são essas crianças, quem são esses adolescentes, se estão em situação de vulnerabilidade, o que está acontecendo, tem consumo de bebidas alcoólicas, não tem consumo de bebidas alcoólicas, lembrando que, eventualmente, se comprovado o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de idade, é considerado crime pela nossa lei. Outra questão, há conteúdo sexual, há uma erotização dessas crianças, não há. Se houver, vão ser instaurados 2 procedimentos. Um de natureza protetiva para proteger aquela criança e verificar qual a situação dos seus pais. Eles estão protegendo adequadamente os filhos? Estão tomando as medidas adequadas para que aquela criança não seja submetida a uma violação de direitos? E de natureza, vai ter um outro procedimento de natureza criminal para investigar eventual postura, eventual conduta de quem está ali se aproveitando economicamente dessa criança. O que ele está fazendo caracteriza crime ou não? Então vão ser coletados depoimentos, vão ser coletadas as imagens, vão ser coletados metadados, vai ser feita uma perícia, vai ser feita eventualmente pode ser feita uma busca e apreensão na residência para verificar eventualmente tudo que está acontecendo lá dentro. É feita uma perícia do local e com base em todos esses elementos reunidos, são 2 procedimentos. Um de natureza civil para aplicação de medidas protetivas e outro de natureza criminal para responsabilização do autor do crime. Perfeito. Inclusive, o Ministério Público da Paraíba teve acesso ali, ele conversou com professores da escola dessas crianças que apresentaram vários testemunhos assim difíceis, de que as crianças faltavam às aulas, chegavam atrasadas, com até às vezes cheiro de álcool, né, na própria escola. O Ítalo pagava a mesada para os pais dessas crianças de 2 a 3 mil reais, ou seja, existia ali uma monetização da família também para que mantivesse essas crianças lá. E aí, Sheili, o que eu percebo é que existe uma coação das famílias também, não só dos jovens. No caso do Ítalo, em específico, existe como se fosse uma sedução com essa imagem da vida de influencer. A mãe da Camilinha, que é uma das jovens que ficava mais na casa do Ítalo, né, ela diz que, ela usa palavras no vídeo, né, na entrevista para a TV Record, que era amor, que era o sonho da filha, que ela estava ajudando a realizar o sonho da filha. E como que ela iria contra o amor da filha pelo Ítalo?
né? Já que era algo que era muito importante para ela e tudo. E você vê que essas famílias têm perfis sociais muito parecidos. São famílias muito pobres, vulneráveis, que por isso acabam cedendo, né? São seduzidas pelo dinheiro, pelo poder, pelo status de ser famoso, né? Eu tenho certeza que a mãe dela não acredita que fez um mal a ela. Sim. Porque senão ela não teria feito, né? Essa mãe ama a filha, como todas as mães amam a filha. E a gente fala, não, é porque... Calma, vamos lá. Num país tão pobre, com tantas necessidades. E quais são as crianças sempre exploradas? As pobres, as negras. Isso é social. É uma mazela horrorosa que a gente carrega, tenta combater, mas a gente ainda está a passo de formiguinha. Então, claro, eu vou falar aqui de um assediador, porque o assediador online, o assediador no presencial, o que vai tentar explorar uma criança, ele tem sempre o mesmo perfil. Ele é muito legal. Sim. Quando você pega as conversas deles com crianças nas redes sociais, eu tenho vários prints que eu mostro nas palestras, eles dizem, oi, adorei seu perfil, Igor, posso te seguir? Muito legal esse seu cachorro, eu também tenho um cachorro muito bacana. Ele é fofo. Ele não vai dizer, me manda uma foto de cueca. Ele vai ser o mais legal do mundo, ele vai concordar com tudo que a criança diz e faz. Se a criança fala, eu quero ser jogador de e-game, ele fala, eu conheço uma galera que eu posso te ajudar. Ele vai bajular, né? Sim. Vai bajular, vai ser legal. Eu até falo que essa galera não é seu amigo, seus pais são mais amigos que amigo de verdade briga com você, eu falo para os adolescentes. Porque é isso, então... É claro que isso é sedutor. E eles queriam viver essa vida libertária, né? De longe da família, de viver, dormir a hora que quiser. Porque, imagina, é o sonho de todo adolescente. Viver uma... adolescente, né? Mas eu acho bacana a gente pensar assim. Imagina uma situação, você, pessoa adulta que está nos acompanhando aqui, imagina que você trabalha para uma pessoa, na casa dessa pessoa. Como faxineira, por exemplo. Aí você mora lá, você depende dessa pessoa para comer, você depende dessa pessoa para ter seu dinheiro. Você depende dessa pessoa para manter a sua família, porque a sua família ganha dinheiro. Como que tá essa situação sua aí? Adulto, ó, olha o problema que já seria para uma pessoa adulta essa situação. E aí você coloca um menor. Então é claro que ele vai chegar pelo afeto. O criminoso não chega na criança, no adolescente, pela raiva, pela opressão. Ele chega pelo afeto. Ele faz uma conquista. Por isso que a gente tem que se antecipar e ser mais afetuoso ainda. Ser tão próximo, mas também, nesses casos, dar mais informação para as pessoas. Porque as redes... O conteúdo de ostentação é muito forte. É isso. Faz as pessoas desejarem. O conteúdo de influencers mirins nos seus canais, abrindo um monte de presentes. Tem aquela coisa... ilusória. Tem um negócio que é tipo o dia do sim. Eles vão num local que tem brinquedos e os pais têm que dizer sim para tudo que eles querem. Meu Deus. E existe o dia do sim. Ou para comprar tudo que é da Cortal. Isso vai causando uma geração desejo. que Isso não se frustra, né? Que não tem limites, não é, doutor? Exatamente. A falta de limites é que é preocupante, Saber dizer não. né? É muito importante isso ainda, né, Geli? Eu sou uma pessoa que eu entendo a responsabilidade dos pais, mas eu vejo muitos pais darem limites, sim. Eu entrevistei 2 mães que perderam os filhos em desafio online. Um menino de 14, de Campinas, uma menina de 16, de Santa Catarina. É um desafio de asfixia, elas chegaram em casa, os filhos estavam sem vida, sentados na frente do computador, enforcados. Desculpem, acho que foi muito gráfica essa imagem, perdão. Mas é para vocês entenderem. Nenhuma dessas mães era negligente. Nenhuma delas não olhava o que os filhos faziam. Mas eles foram... Eles não tinham tendências à depressão, nada disso. Eram 2 crianças de famílias bacanas, mães zelosas. Mas eles engajaram num processo... que eles foram induzidos por adultos e eles jamais acharam que eles iam perder a vida. Porque a galera mostra pra eles vídeos de tudo dando certo. Então você vai participar aqui com a gente, não sei o quê, mas sempre dá certo no exemplo. Nossa. Então, às vezes, mesmo o pai sendo zeloso, mesmo o pai amando essa criança, cuidando dessa criança, pode acontecer uma tragédia. Por isso, não julguem. Sim. Essas mães, elas não quiseram dar entrevista em lugar nenhum, só conversaram comigo. Porque quando elas falam, todo mundo vem, porque os pais. Sim, gente, tem pais que exploram seus filhos. A gente tem lei para proteger a criança do próprio pai. A gente tem que proteger. Tem pai que espanca a criança. Quem mais estupra a criança no nosso país é o pai. Sim. É o pai, o padrasto, o vô e o tio. A gente tem que proteger a criança até da família. Mas mesmo que a família seja zelosa, a internet está lá, ela pode criar um problema. E mesmo que o seu filho não tenha acesso, você tem que informá-lo. Mas meu filho não tem celular. Eu só vou dar celular na idade, com 14 anos. Lindo!
você vai ter que dar orientação. De qualquer porque ele vai ver na casa do amigo, porque ele vai ver no primo, E porque não é alguém na escola vai levar. né, que vai se proteger. Não é proibido. Mas eu acho que você pode proibir. Você pode dizer, olha, eu não vou dar, aqui tá proibido. Mas tem que orientar. Igual nudes. Sim. Você pode dizer, aqui em casa ninguém manda nudes. Nosso corpo é nosso templo. Proibido mandar nudes. Se você confia nesse tipo de proibição, confia. Mas eu sempre falo, explique pro adolescente. Beleza, filho, não pode mandar, isso é super perigoso, não sei o que, não sei o que. Mas se algum amigo seu for mandar, se você souber que tem um amigo seu namorando, uma amiga sua que talvez esteja fazendo isso, saiba que é importante não mostrar o rosto, onde mora, nenhuma marca que te identifique. Porque, gente, é outra geração. Vocês fizeram bobagem quando eram adolescentes. A gente tem que lembrar disso também. Super. E, doutor, inclusive, sobre esse tema das famílias serem responsabilizadas, no caso do Ítalo, mas pode ser num caso hipotético que o senhor já lidou, muitos estão se falando assim, e os pais podem ser culpabilizados porque os pais recebiam dinheiro, porque os pais estavam ali, né, de alguma forma também coagidos, mas sabiam o que estava acontecendo. Eles podem ser presos ou quais punições eles podem, nesse caso e em casos também em que o senhor já viu? Bom, vamos falar, não vou falar diretamente do caso do Ítalo, mas sim genericamente. Um caso em que eventualmente os pais participem, em que os pais ganhem dinheiro em cima disso e concordam que o filho vá e pratique esses atos e inclusive ali com os atos de coação. Como eu disse inicialmente, temos sempre dois procedimentos. Dentro do Ministério Público, vamos ter um procedimento criminal para apurar eventual responsabilidade. Se ficar comprovado que o pai participava dessa exploração, né, inclusive oferindo ganhos econômicos, ele vai poder ser responsabilizado criminalmente e eventualmente pode vir a ser preso. Por outro lado, também vai ser do ponto de vista protetivo, vai ter um outro procedimento, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê medidas protetivas no artigo 101 para crianças e adolescentes e no artigo 129 para pais ou responsáveis. Então, esses pais, eventualmente, como foi colocado, podem, muito provavelmente, sempre costumam estar em situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso, são aplicadas medidas protetivas em favor dessa família, com o objetivo de quê? De reestruturar essa família. Então, nós, a Justiça, na Vara da Infância, a Promotoria da Infância, a Vara da Infância, nós temos, instaurado um procedimento de modo que a gente verifique o que está acontecendo naquela família, quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são as questões vivenciadas por aquela família e o que pode ser feito para retirar aquela família da situação de vulnerabilidade. Então, os pais, eles têm também, ainda que sejam responsabilizados criminalmente, eles também, vai ser avaliada a eventual necessidade de aplicação de medidas protetivas em favor deles para tirá-los daquela situação de vulnerabilidade. Mas eles podem perder a guarda dos filhos também. Podem perder, inclusive, o poder familiar, que é o direito de serem pais. Porque, vamos lá, o artigo 1638 do Código Civil, ele prevê as hipóteses que se permite, acontece a destituição do poder familiar. Então, se eventualmente os pais praticarem atos contrários ao que diz a lei, atos contrários à moral e aos bons costumes, eventualmente colocar o filho numa situação para ser explorado sexualmente, poderia ser classificado dessa forma. O que pode acontecer? O pai pode perder o poder familiar, que é o direito que ele tem sobre o filho, e eventualmente, se essa criança for destituída do poder familiar, primeiro que a gente vai verificar o quê? Se tem outro familiar que possa assumir os cuidados dessa criança que foi praticado um ato dessa natureza. Se houver um outro familiar, essa criança vai ser colocada sob os cuidados desse outro familiar. Caso não exista nenhum outro familiar em condições de assumir os cuidados dessa criança, os pais poderão ser destituídos do poder familiar e essa criança, como consequência, ela vai ser colocada numa família substituta sob a forma de adoção. Essa é a última consequência que pode vir a acontecer caso não tenha nenhum outro familiar e caso constatada, demonstrada, uma das hipóteses de destituição do poder familiar. Perfeito, doutor. Só para a gente voltar rapidamente para o caso do Ítalo, porque eu tive acesso com exclusividade à pessoa que fez a primeira denúncia contra o Ítalo ao Ministério Público. Primeiro, ele mandou um e-mail ao Ministério Público Federal, que depois mandou o procedimento para o Ministério Público da Paraíba. E nós tivemos acesso a esses documentos. Essa pessoa me procurou nas redes sociais e disse que ela estava já há 1 ano denunciando conteúdos do Ítalo. O primeiro e-mail foi enviado em agosto, no dia 12 de agosto de 2024, ou seja, tem mais de 1 ano.
E nós temos esse e-mail agora na tela para vocês. Ele diz no e-mail, inclusive, que esse é o começo do e-mail, que a manifestação foi cadastrada. Isso é quando se recebe, né, o e-mail, ele recebe essa resposta automática. Pode mandar a próxima tela, por favor. Nessa segunda tela, ele já coloca, olha, esta pessoa atua na internet explorando menores, com sexualização, uso de imagens impróprias, aproveitando-se de garotas e garotos para conseguir se promover nas redes sociais. Isso é o que ele escreve na denúncia. Ele envia prints e envia também ali os links dos vídeos, inclusive que ele diz que tinham bebidas alcoólicas junto com os adolescentes. Nós temos ainda mais uma arte dessa ou já são os áudios? Vamos ouvir os áudios, então. Essa pessoa, ela pediu para, claro, não ser identificada. As denúncias foram de forma anônima. O Ministério Público da Paraíba reconhece, em entrevista, inclusive, que foi por um e-mail que a investigação foi iniciada. Então, todas essas informações que a gente está passando agora foram checadas com o Ministério Público e também com a pessoa que fez a denúncia e que eu agradeço a confiança no meu trabalho, porque eu acho muito importante. Ele me disse, Márcia, quando eu vi que você se colocou ali à frente do advogado, querendo realmente defender as nossas crianças, eu senti que eu deveria conversar com você. Porque quando eu assisti os vídeos do Ítalo há algum tempo atrás, aquilo me feria muito. Inclusive, ele mandou alguns áudios, a gente decodificou a voz para que ele não fosse reconhecido e a gente vai ouvir alguns trechos desse depoimento. Pode colocar. Eu fiz essa denúncia para o Ministério Público, que declinou a minha denúncia e disse que não tinha encontrado crime federal. E declinou isso e passou para o Ministério Público da Paraíba. Depois de algum tempo, eu cobrei do Ministério Público da Paraíba um retorno. Falei, olha, eu fiz uma denúncia para o Ministério Público Federal, que foi declinado para vocês. Eu quero saber como é que está isso. Simplesmente não sabiam de nada. Quando a Camilinha ficou grávida, eu falei, não é possível. Eu tenho aqui. Eu mandei de novo uma nova denúncia para o Ministério Público Federal. Falei, vocês não vão fazer nada? Então, eu sou o autor da denúncia que levou a essa investigação para o Ítalo Santos. Esse áudio é até um pouco chocante, porque a Camilinha ficou grávida aos 17 anos, dentro da casa do Ítalo, ela perdeu essa criança. E você viu que ele falou de uma indignação, que a investigação estava acontecendo há muito tempo e que nada foi feito na percepção dele, doutor. Existe uma demora mesmo nesses processos? Na verdade... O que o senhor enxerga que dificulta? Na verdade, ele acabou querendo direcionar a denúncia direto para o Ministério Público, que ele entendia que era o competente, só que a gente tem aí uma divisão, né, de competência interna, né? São crimes de competência da Justiça Federal e crimes de competência da Justiça Estadual. Então, isso, quando vai dessa forma, direcionado dessa forma, existe uma tramitação burocrática, tem que ser registrado, tem que ser autuado, isso acaba sendo um pouco moroso. O ideal, nesses casos, é o quê? Como eu disse, a não ser que você tenha conhecimento para onde direcionar, tenha conhecimento jurídico para onde direcionar, que é lá que vai ser o órgão competente para apurar, o ideal talvez seja direcionar essa denúncia direto para o Disque 100. Por quê? O Disque 100, quando ele redireciona essa denúncia, ele não manda só para um órgão, ele vai mandar para o Conselho Tutelar, ele vai mandar para a polícia, ele vai mandar para o Ministério Público, ele vai direcionar para todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, assim, neste caso, a gente conseguiria talvez uma maior celeridade. Certo. Agora, infelizmente, acabou tendo uma morosidade. Por quê? Por conta dessa questão. Teve o azar de ser direcionado, né, para o Ministério Público Federal, que não é a atribuição dele apurar esse tipo de crimes, e essa tramitação. Opa, sem problema. Acontece, eu também falo muito com as mãos. Problema de italiano falar com a mão, perdão. Então, o que acontece? Acabou tendo o azar de ser direcionado para o Ministério Público, que não tinha atribuição para investigar esse tipo de crime. Tinha a tramitação para remeter de forma formal e burocrática, né? No mundo do direito, nós temos essa tramitação legal e procedimental que nós temos que fazer. Acabou sendo um pouco mais moroso, infelizmente. Então, para se evitar isso, a sugestão faça a denúncia diretamente, por exemplo, para o Disque 100, que pode ser de forma anônima. Agora, Sheili, uma coisa que eu conversei com ele também nas nossas troca de mensagens, ele ficou muito com raiva das
Big Techs, das redes sociais. Por quê? Na hora de fazer a denúncia dos vídeos, de você denunciar um conteúdo inadequado, ele recebeu muitas mensagens que ele não conseguia. Por exemplo, os dados da criança, quando a idade, data de nascimento. Que esse conteúdo não fere as diretrizes da plataforma. Nossa, meus seguidores não aguentam mais ouvir, ler essa mensagem. Ele para Facebook, para TikTok, para todos esses. É desesperador, porque a impressão é que eles vão ajudar e não vão. Então, quando você vê lá uma conta de uma criança de 4 anos, o que é proibido. Aí você vai lá nos 3 pontinhos, vai lá na conta, denunciar alguma coisa sobre essa conta. Aí tem a alternativa, a pessoa parece ter menos de 13 anos. Aí você clica lá e fala, vou denunciar, porque é um perfil de uma criança de 4 anos, não podia estar aqui. Quando você abre, ele te joga para um formulário. No formulário, você tem que dar a data de nascimento real da criança. O nome completo. Como é que eu vou saber se eu estou ali? Então, eles não ajudam, gente. Realmente. É muito difícil. Às vezes, quando é uma coisa muito explícita, mas assim, de uma forma estarrecedora, esse conteúdo cai. Eu sou a campeã de fazer denúncia. Na época, eles não me deixavam mais fazer denúncia. Eu entrei com ação através de advogados, pedindo que eu pudesse voltar a fazer denúncia. E aí, eu queria compartilhar a experiência pessoal. Fazer denúncia no Ministério Público é muito bom. Eu já fiz anônima, dependendo da situação eu faço anônima, dependendo da situação eu faço me identificando, porque quando você faz anônimo você não consegue acompanhar o que está acontecendo, você faz e você não sabe o que vai acontecer. Quando você se identifica, você acompanha. Então, gente, era eu, aquele monte de denúncia, eu faço tanta denúncia que se me pegarem... Mas elas não ajudam mesmo, né? Essa coisa de... O que aconteceu? Eu já fiz vídeo denunciando algumas coisas que estavam na plataforma, mostrando elas borradas, obviamente, para não expor as crianças novamente. O meu vídeo caiu. E o dela não. E o original não cai. Meu Deus, gente. Então é uma coisa, assim, impressionante. Eu acho que com essa... Só fazendo um parênteses que é importante lembrar também que nós temos as delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Então também, quando for um crime dessa natureza divulgado pelas redes, existe uma delegacia especializada em apurar esse tipo de criminalidade. E aí a gente evita essa questão, porque o delegado, eventualmente, ele já vai saber para onde vai, para onde remete isso. Então a gente evita essa morosidade de mandar para o órgão competente. E se alguém estiver aliciando o seu filho, se você recebeu uma mensagem, por exemplo, essas mães dão print das mensagens, elas veem que é um criminoso, o criminoso pede alguma coisa absurda para a criança e elas ficam lá, eu vou te prender. Não fique batendo papo com um criminoso, gente. Percebeu que é um aliciamento, que essa pessoa está tentando conquistar a sua criança, está mandando mensagens inapropriadas ou imagem? Se você não quer lidar com isso, você bloqueia. Ou você pega o celular e leva para uma delegacia. Se tiver uma de crimes cibernéticos, ótimo. Se não tiver, você vai levar para qualquer uma. Porque hoje os nossos policiais já conhecem esse tipo de crime. Pode dar azar de repente ser em uma que não tá o pessoal tão preparado, mas no geral eles conhecem e conhecem bem. Então não fica batendo papo com um criminoso. Vai pra uma delegacia, não ache que você vai... Quanto mais você fala com ele, pior. E lembrando que é obrigação de cada cidadão fazer denúncia. Você não precisa ter certeza. Você suspeita que aquela criança está sendo explorada lá. A tua vizinha faz vídeo com a filha dela, ou você acha que ela está sendo violentada sexualmente, ou apanhando, violência física. Você não precisa ter provas, gente. Claro que quanto mais provas, melhor. Quanto mais provas, melhor. Mas você não é polícia. Você faz a denúncia, a polícia investiga. Perfeito. Então não deixe de fazer, porque muita gente escreve para mim e fala, eu não tenho prova, mas eu acho que tal pessoa violenta tal pessoa, seja lá na escola ou no meu bairro. Você não precisa ter prova, mas você é obrigado, por lei, a denunciar.